Ô, Madalena, eu vou compartilhar com você um episódio da minha vida onde eu resolvi ficar igual os hikikomores, tá? Resolvi me isolar. Mas eu resolvi me isolar porque as pessoas se sumiram de mim. E, de repente, a solidão era a minha melhor companhia. E não era um sentimento negativo. Por quê? Eu tive um momento de ressignificar muitas coisas que eu estava, de repente, dando valor exagerado, tá? E, de repente, eu fiz esse encontro. E ele foi lindo. Porque quando a gente fica com a gente mesmo, sabe? Que a gente tem paciência com a gente, que a gente se suporta, que é essa a grande sacada. Eu posso estar casada, eu posso estar viúva, eu posso estar separada, eu posso estar com um filho só, alguma coisa, mas eu preciso me nutrir de mim, sabe? Então, sabe, colocar coisas positivas na minha cabeça. A solidão, ela passa a ser um aspecto negativo, tá? Quando a gente começa a sofrer com isso. A gente tem que fazer isso uma ferramenta, tá? O Reinaldo está falando aí que ele tem 54 anos e mora com os gatos. Sim, muita gente, às vezes, substitui filhos, companhia, por animais, e são companhias que são doces, e que, de repente, preenchem aquele lado da nossa solidão. Então, quando eu falo isso para todo mundo, da gente interpretar como que a solidão está sendo nociva para você, ou, de repente, você está ressignificando algum aspecto da sua vida. Será que eu estou sendo bem aceita na sociedade? Ou o que eu estou esperando que a sociedade enxergue de mim? Sabe? Eu sei que eu tenho que dar o meu melhor o tempo todo. Então, eu tento fazer o meu melhor para essas pessoas. Vânia, você não acha, nessa questão que você está falando, que o autoconhecimento é fundamental? É fundamental, Maia, e a gente não pode ser bonzinho com a gente nessas horas, não. A gente tem que pegar e falar assim, poxa, eu fiquei sozinha. Por que eu fiquei sozinha? Eu quero ficar sozinha, tá? Como todo mundo deve saber, eu sou mochileira. Eu fui para a Europa sozinha de mochila, desci em plena Munique sem falar alemão e tudo mais, e eu falar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não trouxe alguém comigo? Sabe? Será que eu devo me desafiar? Minha vontade foi muito voltar do aeroporto. Mas eu estava ali por um objetivo, que era o autoconhecimento. Então, você se desafiar de fazer coisas novas, nós somos acima dos 50, dos 60 anos, tudo é novidade para a gente, sabe? A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Agora, o que fazer com esse restante de anos que a gente tem pela frente? Essa é a qualidade, essa é a grande sacada. Eu acho engraçado que a pessoa, parabéns por mais um ano de vida. Eu falo, não, é menos um ano de vida, não é mais. Porque quando eu estou chegando para 63, eu estou puxando a cordinha para baixo. Então, assim, como é que eu tenho que lidar com essa realidade? Nós somos finitos, nós não somos infinitos. E somos seres individuais que precisamos viver em coletividade. Então, quem está aqui ouvindo a gente e que está precisando de ajuda, busque ajuda. Por que mulher busca ajuda mais facilmente do que o homem? Porque o homem, ele assume aquele aspecto de todo-poderoso, ele não precisa de ajuda, e aí o que acontece? Ele cai numa depressão profunda, ou ele vai para o álcool, sabe? Ou ele vai para drogas, tá? Ou ele acaba tirando a vida dele, porque ele não se permite pedir ajuda. Então, se você precisa de ajuda, precisa conversar, que seja descubra o seu vizinho, sabe? Vá para uma... Vânia, eu odeio academia. Vá caminhar. Hoje eu estava fazendo aula com a minha personal, eu até falei, Jennifer, mais tarde, se eu não estiver falando, conseguir mexer o dedinho, eu vou falar que a culpa foi sua, sabe? Porque eu tenho que me desafiar, eu tive Covid 2 vezes, minha musculatura está toda ruim. Então, você tem que ter autocrítica. Não seja bonzinho com você quando você tiver que se criticar. Quando você tiver que se criticar para melhorar. Porque a gente também fica, tadinho de mim, que eu tô sozinha, tadinho de mim, ninguém me liga, procura do círculo de amigos, sabe? Eu troquei de igreja, sabe, por conta disso, porque, de repente, não me cabia mais naquele ambiente, fui para outra, e fui muito bem adequada. De repente, eu criei um novo círculo de amigos, por quê? Aqueles amigos que antes eu tinha, não estavam me servindo mais, e eu me permiti abrir o meu leque de amigos. E as minhas viagens, o que eu tenho de amigo fora do Brasil, isso é bárbaro. Sabe, e as redes, Maia, ela te mantém nessa sobriedade, sabe? Eu lembro, Maia, que eu estava tão sozinha. Sabe o que eu fazia? Eu jogava buraco ou paciência na internet para ter com quem conversar naquele chatzinho do jogo. De tão sozinha que eu estava. Então, de repente, eu fazia uma carta errada, a pessoa xingava. Não me xinga não, porque eu estou jogando aqui só para ter companhia.
Entendeu? Eu ia te fazer essa pergunta, porque eu sei que você passou por um momento extremamente delicado quando você perdeu seu marido, um companheiro de muitos anos, de muitas afinidades, vocês tiveram filhos, e você, nesse momento, você se isolou. Voluntariamente, você se isolou. O que eu queria te perguntar, Vânia, é que horas você saiu e como é que você saiu desse isolamento? Maia, eu vou começar de trás para frente. Eu perdi pessoas queridas. A primeira que foi embora foi minha mãe. E quando a mãe morre, parece que realmente o cordão umbilical se desprende. Quando o pai morre, é uma coisa diferente, mas o sentimento da perda da nossa mãe, ela é muito grotesca. E no caso específico da minha mãe, mamãe morreu no dia do meu aniversário. Aí, nossa, coitada da Vânia, o pessoal me ligava para me dar feliz aniversário. Tá tudo bem, tá, minha mãe morreu. O pessoal achava que eu estava brincando, porque era o dia do meu aniversário. E, assim, eu interpretei aquilo ali como uma honra, porque a minha mãe se despediu de mim num dia importante para mim. Só que papai morreu 2 meses depois, então a gente não teve aquele período para sofrer, para poder entender o que estava acontecendo. E eu tive um isolamento pessoal ali, para poder entender que eu estava órfã. E aí, de repente, você casa, você passa, no meu caso, 37 anos junto, e de repente o companheiro da sua vida, que você tinha feito planos para o resto da vida, ele também parte, sabe? Mas aí eu tive que fazer todo um replanejamento para poder viver de novo, para poder amar de novo, para poder me permitir de novo. Quando isso aconteceu, Maia, eu vou te falar uma coisa. Eu fui no fundo do poço, eu caminhei no inferno, eu posso te falar, porque eu caminhei no inferno. Ninguém, olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela sala, ao lado de uma urna, sem tomar banho, sem comer. Eu tenho flashes na minha cabeça de eu comer macarrão cru, até minha vizinha me achar, assim, totalmente desidratada, sendo necessário de eu ter ido para o hospital. E o psiquiatra, que conversou comigo na época, que precisou de fazer isso, ele falou assim, Vânia, vai para algum lugar, vá para um hotel fazenda, vá conhecer pessoas, sabe? Ele morreu, você não. Então, você tem que se permitir. E aí, eu cheguei em casa, piscou na minha tela assim, conheça a Malta. Tá, fui ver quanto que eu tinha na conta e para lá eu fui. Então, assim, não existe o start que deu, foi aquela pessoa corajosa que tinha dentro de mim, que estava confusa. Às vezes, Maia, você está sozinho porque você está confuso. Você não sabe o que está acontecendo. Até você entender tudo o que está acontecendo à sua volta, você pode causar um sofrimento permanente na sua cabeça. Você pode desenvolver doença cardíaca, depressão, sabe? Varizes, porque você vai ficar sentado o dia inteiro, sabe? Nessas horas, a gente necessita tirar de algum lugar a coragem. Fazendo um parênteses, a gente só tem coragem depois que a gente experimenta o medo. Porque o único jeito de ter coragem é quando a gente sente medo. Então, assim, a solidão, ela assusta quando a gente não... Tem um filme do Gladiador, que o Gladiador fala assim, se a morte te sorrir, sorria para ela de volta. Então, vou parafrasear, se a solidão te sorrir, sorria para a solidão de volta.